Atos 27, versículo 20. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Amém? Você encontrar? Amém. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Somente esse versículo a gente vai comentar sobre os outros. Para quem já fez a leitura aqui de Atos, de alguns capítulos aqui, esse capítulo 27 e 28, ele nos relata sobre o naufrágio que Paulo sofreu. Eu provavelmente já ouvi falar sobre isso. Foi um momento ali de Deus difícil, né? Paulo estava vivendo. Ele havia sido preso em Jerusalém, depois levado para Cesareia. E os judeus, eles armaram uma cilada. Eles queriam de toda maneira que Paulo morresse, que Paulo fosse morto. E por volta de uns 40 homens, eles se levantaram contra a vida de Paulo. E ele foi levado ali para ser julgado. E os romanos não acharam motivo para ele estar preso, motivo assim, nenhum crime que pudesse ser, que o levasse à morte. Não viram, não acharam. Porém, os judeus, eles intentavam contra isso, eles queriam isso, eles almejavam isso, era algo que eles desejavam na coração deles. E eles estavam lutando, pelejando para que isso acontecesse. Bom, Paulo então estava sendo transferido, né, digamos assim, de um lugar para o outro. Ele estava indo a caminho de Roma. E no caminho, ele alertou o capitão dessa embarcação para que não prosseguisse a viagem, porque as condições não estavam boas. Porém, o capitão o mestre lá não deu atenção a Paulo. Ele quis prosseguir a viagem, né? E aí, logo na sequência, essa embarcação, ela começou, a tempestade veio, né? E essa embarcação ficou sem rumo, porque por mais que ali naquela embarcação tivessem homens, condutores de embarcações experientes, mas no momento de tempestade, nenhuma experiência basta, é suficiente, né? E uma tempestade, ela não chega assim no estalar de Deus, ela anuncia a sua chegada, né? Com ventos fortes, com céu escuro. E assim na natureza, assim como a tempestade acontece, na nossa vida também não é muito diferente. Uma tempestade, geralmente ela é anunciada antes dela chegar. E muitas vezes nós agimos como esse condutor dessa embarcação. Nós ouvimos Deus nos alertar, mas nós escutamos, mas não ouvimos, né? Porque nós não assimilamos e não mudamos a nossa atitude. Nós achamos que nós somos muito experientes, muito sábios, que vamos dar conta do recado e que a gente vai continuar. E aí a tempestade vem, e uma tempestade, quando ela vem, ela causa muitos danos. Esse barco, ele ficou, digamos assim, à deriva por 14, 15 dias. Eles já estavam sem comer, era dia e noite aquela tempestade. Na sequência aqui tem um versículo que fala que já faziam 14 dias que aquela tempestade estava caindo sobre aquela embarcação. E chegou um momento que Paulo, ele foi orar, era o que ele sabia fazer, né? De melhor, além de falar do amor de Deus, ele foi orar e ali o Senhor falou para ele que aquele povo não ia perecer, que nenhuma vida ali ia se perder. E ele disse a eles, o Senhor havia dito que para que eles tivessem bom ânimo e que ali nenhuma vida ia ser perdida. Ali tinham 276 pessoas dentro daquela embarcação. E realmente Deus foi fiel, Deus cumpriu. Eles naufragaram sim, porém chegaram lá numa ilha chamada Malta e nenhuma dessas pessoas morreram. Tiveram as suas vidas perdidas ali naquele naufrágio. Coisa rara de acontecer, né? E o naufrágio tem aquele que não sabe nadar, mesmo estando lá numa embarcação. E tinham prisioneiros ali, muitos prisioneiros. E muitas pessoas às vezes não
sabe. Então foram em cima de pedaços de madeira e assim foram tentando até chegarem à praia. Então aqui nós temos uma síntese, porque o nosso tempo é pequeno, né? Então não dá para contar muita coisa. A gente vê que Paulo foi preso, Paulo sofreu um naufrágio e Paulo chegou numa ilha. Nessa ilha onde Paulo chegou, foram bem recebidos, foram bem cuidados ali, mas ali também ele passou por uma outra tempestade. Ele foi picado por uma cobra, pegando graveiros ali para acender uma fogueira, porque eles estavam molhados da água do mar, da chuva, e ali ele foi picado por essa víbora. E aqueles homens daquela ilha já ficaram temerosos. Nossa, esse homem deve ser um assassino, porque ele morreu do naufrágio, agora uma cobra o picou, então ele vai morrer de qualquer maneira. E ficaram observando. Paulo chacoalhou sua mão, aquela víbora caiu na fogueira, morreu queimado, mas nada aconteceu com Paulo. Amém. Ele tinha ali a presença do Espírito Santo em sua vida, o guardando, protegendo. E aí Paulo ficou por 3 meses naquela ilha. E durante esses 3 meses que ele ficou ali, ele foi olhando por um, olhando por outro, e Deus foi operando maravilhas ali, naquele lugar. Paulo estava saindo de Cesareia para Roma. Em Roma, ele ia viver o melhor, entre aspas, mas ter uma vida mais tranquila. Porque de onde ele saiu, ele estava ameaçado de morte. A qualquer momento ele ia matá-lo. A qualquer momento. Em Roma ele estaria protegido. Só que nesse percurso, de um lugar para o outro, olha quantas situações Paulo teve que viver. E conosco não é diferente. Não é? Na nossa caminhada, quantas situações nós não temos que viver? Quantas tempestades não se levantam na nossa caminhada? Já se levantaram, têm se levantado, irão se levantar, porque se eles não se levantaram, alguma coisa está errada. Você está indo na contramão de Deus. E nós temos que ir na contramão do inimigo das nossas almas. E aí, com certeza, nós vamos viver tempestades. Com certeza. Né? Então, durante esse percurso em Cesareia, onde ele foi preso até chegar a Roma, ele teve vários motivos para perder a esperança. Eu coloquei até como um título, um tema para essa ministração. O que tem nos tirado a esperança? O que tem nos roubado a nossa esperança? Paulo aqui ele teve vários motivos para perder a sua esperança. Né? O povo para o qual ele estava levando a palavra de Deus, uma palavra de salvação para a vida deles, o povo judeu se levantou contra ele. Ele não era muito bem visto, porque ele havia sido perseguidor dos cristãos. Enfim, Paulo passou maus bocados no seu início de ministério. Mas aquele povo se levantou contra a vida dele. Por quê? Porque ele estava fazendo a obra de Deus. E quantas vezes na nossa vida não acontece isso? Quantas vezes nós estamos no nosso canto, fazendo aquilo que o Senhor nos determinou, e nós somos alvos de ataques, de calúnias, de traições, de conflitos. Não é assim? De perseguições, de inveja. Quantas vezes? E com Paulo não foi diferente. Paulo, então, como eu disse, ele orou ao Senhor, e lá em Atos 27, 22, foi que o Senhor disse que nenhuma daquelas vidas iria se perder. E Deus pediu para que eles tivessem bom ânimo. O Senhor pede isso para nós hoje. Amém. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são as tempestades que você está vivendo. Pode ser a tempestade de uma enfermidade, pode ser a tempestade causada pela dor da perda de um ente querido, pode ser uma dificuldade na família, não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. E ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós possamos conseguir vencer as tempestades. No Salmo 118, no seu verso 17, o salmista nos diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Muitas tempestades vêm que nós pensamos que não vamos sobreviver. E aqui não é só uma morte física, aqui pode ser também uma morte espiritual. Mas eu creio
que eu não morrerei, que eu viverei e que eu vou contar as obras do Senhor. Você crê? Você crê? Então as tempestades, irmãos, além de muito barulho, elas também causam muitos danos. Nessa época que nós temos visto aí muitas chuvas fortes, nós temos visto nos jornais, não é? Nos noticiários, são árvores que são arrancadas, arrancam com raiz e tudo, cai em cima do monte de carro, cai em cima de casa, as enchentes, muitos danos. Aqui nós estamos falando de danos materiais. Mas as tempestades no mundo espiritual, elas causam danos na nossa alma. Elas causam danos na nossa alma. E são muito mais difíceis de serem reparados do que um dano material. Muito mais difíceis. Por isso que é preciso ter um ânimo. Porque a nossa alma só vai ser restaurada se nós ficarmos aos pés do Criador. Por nós não temos condições de nos restaurar. Só quem nos restaura é o nosso Pai. Só Ele tem esse poder de nos restaurar. Em Jeremias 31:25, restaurarei o exausto e saciarei o envelhecido. Jeremias também 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembra que eu disse? O que tem nos tirado a esperança? Então hoje, o Espírito Santo de Deus vai nos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós tiremos o nosso foco da tempestade e coloquemos o nosso foco no Pai Criador, naquele que pode todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos as atitudes de alguns homens e nós falamos: nossa, não tem jeito, Senhor, o que eu vou fazer? Ou eu vou agir como ele agiu, de uma forma sem caráter, ou eu vou perante o mundo ficar como um perdedor. Eu prefiro ficar perante o mundo como um perdedor. Porque perante o meu Deus, que vê todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Então nós devemos tirar o nosso foco dessas coisas que são ruins e colocar o nosso foco no nosso Pai Celestial, naquele Deus do impossível, o Deus que pode mudar o caráter desse homem, o Deus que pode mudar aquela situação de enfermidade, que pode mudar a situação de um casamento que está sendo destruído, que pode mudar toda uma história, que pode mover céus e terra em meu favor, se realmente eu tiver na fiação com Ele. Aleluia. Então hoje o Senhor Ele quer restaurar em nós a esperança. Ele quer nos trazer novamente esperança. As tempestades que passamos têm variadas formas de nos atingir. Como eu já disse, pode ser pela perda de um ente querido, pode ser pela enfermidade, enfim. Elas podem ter várias maneiras, mas elas acontecem. Elas chegam na nossa vida. Elas chegam. E como nós vamos reagir? Como nós vamos reagir? Não é? Nós vivemos uma tempestade, digamos assim, todo mundo viveu essa tempestade. Foi a chegada do Covid-19 lá no final de dezembro do ano passado, início do ano passado, março, foi decretado a pandemia, todo mundo meio preso dentro de casa, e foram momentos difíceis. E aquele que tinha que sair para fazer alguma coisa, comprar remédio, comprar alimento, alguns continuaram trabalhando, né? Como foi difícil. Mesmo diante dessa tempestade, foi uma tempestade mundial, cada um de nós agiu de uma maneira, reagiu de uma maneira. Alguns se esconderam na caverna e estão escondidos lá até hoje. Eles não conseguiram sair mais de lá, de tanto medo. De tanto medo. Outros tiveram medo, sim. Eu tive medo. Mas a gente reagiu. A gente foi com cautela, com prudência. Mas nós não deixamos de vir ao Senhor. Nós não deixamos de buscar o Senhor. Nós não deixamos de ter comunhão, mesmo que fosse pelo WhatsApp, com os nossos irmãos. E outros se enclausuraram de uma maneira que até a comunicação foi cortada. Saiu dos grupos, tudo quanto era grupo da igreja, se isolou. E na família, né,
mas que nós possamos acreditar que durante a tempestade, o Deus do impossível, Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle, porque tudo quem fez foi Ele. Ele criou tudo. Então Ele continua no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo. Dentro da palavra de Deus, na Bíblia, se nós formos buscar, nós podemos citar vários personagens bíblicos que viveram tempestades imensas em suas vidas. José, por exemplo, foi vendido como escravo. Um rapaz que era amado, querido por seu pai, devido à inveja dos seus irmãos. Foi vendido como escravo. E quando chegou ali no Egito, continuou sendo um jovem fiel ao Senhor. Não se misturou, não se deu à prostituição como aquela mulher de Faraó quis. E por conta disso, foi jogado numa prisão. Lá ficou por 2 anos. Porém, enquanto ele estava lá na prisão, por ali passou um copeiro e um padeiro. E ele interpretou o sonho desses dois. Um morreu e o outro voltou a servir ao Faraó. E ele disse: não se esqueça de mim. Quando você estiver com ele, fale de mim. Mas ele se esqueceu. O copeiro se esqueceu. E 2 anos se passaram. Até que Faraó teve um sonho e estava ali atribulado. O copeiro percebeu, começaram a conversar e ele se lembrou de José. E aí Faraó mandou que trouxesse José. E o resto da história os irmãos já sabem de qual. Então, Deus não perde o controle. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, aleluia. Mas Ele continua no controle da minha e da sua vida. E aquilo que Ele prometeu para mim, aquilo que Ele prometeu para você, Ele continua sendo fiel para cumprir. Não é prisão, não é enfermidade, não é homem superior, não é nada que vai tirar isso de mim. Porque quem me prometeu não foi o homem. Quem me prometeu foi o Deus do impossível. Foi Ele que nos prometeu. Então que nós possamos continuar tendo esperança que aquilo que nos foi prometido vai ser cumprido. Nós temos um outro exemplo muito bom também, lá no livro de Esther, no capítulo 6, no versículo 11. Amã preparou uma forca para Mordecai. Ele queria matar todo o povo judeu, mas ele tinha um ódio especial, uma dose, uma pitada a mais por Amã, por Mordecai. Porém, em uma determinada noite, o rei Assuero perdeu o sono. Não conseguia dormir. Por que será, né, que ele perdeu o sono? E ele pediu para trazer o livro das crônicas, que ali era tudo registrado o que acontecia. E pediu para que lessem. E aí foram lendo. E ali tinha um registro de que uma certa vez, 2 homens, eu não me lembro o nome agora deles, 2 eunucos, eles estavam tramando lá contra o rei. E Mordecai foi quem descobriu isso daí e levou para o rei. Só que ele perguntou: mas esse homem, ele recebeu alguma honraria, ele foi premiado de alguma maneira? E os homens que estavam ali fazendo a leitura para o rei disseram: não, rei, não teve nenhuma honraria para ele, não. Aí ele saiu. Quem estava lá no pátio do palácio? Amã. Ele chegou para Amã e disse: o que você faria para um homem assim, assim, assim? Amã, pensando que era ele, falou um monte de coisa boa. Daria isso, daria aquilo. Então vá lá e faça tudo isso para Mordecai. Aleluia. Não é Deus que muda, não é Deus que escreve, não é a mão do homem, não, irmãos, que vai escrever a tua história e a minha história. Quem escreve a minha história é o Senhor dos Exércitos, não é homem nenhum. O homem pode muitas vezes causar dano, sim, causar tristeza, sim, mas a minha vida eu entreguei a um único Deus, a um Deus todo-poderoso, assim como cada um de vocês. E é esse Deus todo-poderoso que está escrevendo a nossa história. Então vamos continuar firmes com Ele. Pode passar o tempo, você pode até pensar que aquilo que você fez foi em vão, que ninguém percebeu, que aquilo não foi anotado, mas está tudo anotado para a honra e glória do Senhor Jesus. As tempestades, irmãos, elas vêm na nossa vida e elas nos atrasam, sim. Elas às vezes nos paralisam, sim.
porque não são elas o dono da nossa vida. O dono da minha vida e da sua vida é o Senhor dos Exércitos. E Ele já nos disse, durante essa semana aí que nós estamos ouvindo as pregações, para que nós tenhamos compromisso, para que nós continuemos avançando, para que nós venhamos marchar. E Ele tem um recomeço, tem algo novo para nós. E Ele vai renovar as nossas esperanças. Aleluia. A tempestade, ela não tem poder para impedir o agir de Deus em nossas vidas. Amém. Ela não tem, se eu não permitir. Se eu permitir, ela terá. Aí a escolha é tua. Qual vai ser a tua escolha quando a chuva cair? Qual vai ser a sua atitude? Você vai se esconder? E vai ficar escondido o tempo todo? Porque às vezes a gente se esconde sim. Às vezes a gente precisa chorar. Às vezes a gente precisa reclamar um pouquinho lá com Deus. Às vezes a gente precisa perguntar para Ele. Não devemos, mas perguntamos. Por quê? E isso é eu e Ele. Então às vezes a gente se esconde sim. Mas esse esconder não pode ser algo longo. Não pode ser algo pro resto da vida. Tem que ser algo passageiro. É só para eu juntar meus cacos, me fazer de novo e me colocar de pé novamente, dizer: Senhor, eis-me aqui, aleluia. Eu continuo aqui, Senhor. Eu continuo disposta a te servir, a te adorar, a te glorificar, porque foi para isso que eu fui chamada, foi para isso que o Senhor me levantou, aleluia. E foi para isso que o Senhor te chamou à igreja do Senhor. Não foi para ficar prostrado, não foi para ficar acomodado, não foi para ficar cabisbaixo a vida toda. Nós precisamos ter atitude, nos colocar de pé, erguer os nossos olhos, porque o nosso socorro só vem do alto. Nosso socorro não vem do chão, nosso socorro não vem de quem está do nosso lado, não. O nosso socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Ele é um Deus misericordioso, um Deus piedoso, um Deus que me ama e que tem prazer na minha salvação e não no meu abatimento, nem na minha perdição, o mesmo para a sua vida. E é esse Deus que nesta noite nos renova a nossa esperança de vida. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você pensou em fazer e o homem impediu, nesta noite cai por terra, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que tudo aquilo que nós já recebemos de profecia neste lugar, para esta igreja, vai se cumprir a partir deste ano, com pandemia, sem pandemia, independente de qualquer situação, porque aqui neste lugar, quem está à frente não é o homem, aqui neste lugar, quem está à frente é o Senhor dos Exércitos, e contra Ele não há mão poderosa nenhuma. Eu creio desta maneira, e é desta maneira que eu declaro nesta noite, neste lugar. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele se faz presente em meio às tempestades. Ele não nos deixa só. Ele é aquele que apazigua as tempestades. É aquele que acalma o mar, que cuida de cada um de nós. Se nós permitirmos ser cuidados, se nós permitirmos que o Senhor zele por nós. Esse é o nosso Deus, irmãos. Em Filipenses 3, nos versículos 13 e 14, nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Jesus Cristo. Aleluia. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Ficar lá no meio da tempestade, sendo batendo de um lado para o outro, como ficou aquele barco? Que o barco foi jogado de um lado para o outro, durante 14, 15 dias. Ou você vai escolher se colocar de pé e dizer: Senhor, estou aqui, Jesus, olhe para mim, me faz de novo, Senhor, renova, Jesus.
precisa estar disposta a ler a tua palavra. Eu lancei lá no grupo do Alfebrac um plano de leitura da Bíblia para este ano. Tem até o dia 10 de janeiro já. Eu não vou nem perguntar quem está lendo, mas faço uma avaliação aí. Você. Então não adianta eu falar, Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? Se eu não fizer nada. Se eu fosse parar para contar quantas tempestades eu já vivi na minha vida, só eu e eu sei, sabemos o que eu já sofri e o que eu já vivi. Só. Bem mesmo que estava na minha casa, meus filhos e meu marido sabem da intensidade, assim como eu não sei deles. Porque só quem conhece aqui, ó, é Deus. Maravilhoso que é, aleluia. Porém, eu tenho escolhido, com muita luta, a continuar servindo a esse Deus, que pode todas as coisas. É Ele que pode transformar a tristeza em alegria. É Ele que pode mudar o cativeiro. É Ele. E é somente dele que eu espero ser exaltado no nome. Eu espero exaltação e honra de alguém, porque não é para o homem que eu faço. Eu faço para Deus. Então é somente dele que a gente tem que esperar um retorno. Dói quando a gente não recebe? Bom, se dói. Não sejamos hipócritas em dizer que não. Porém, nos enganamos. O nosso coração é enganoso. Continuemos, irmão, firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Cada ano nós estamos vendo se cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A cada ano. E talvez você pense, nossa, a gente já está ouvindo isso há tanto tempo. Mas do tempo que eu estou na igreja, eu comecei a frequentar a igreja e me converti em 1984. E eu falo que eu fui abençoada porque eu vim pelo amor 2 vezes. Eu vim pelo amor de Deus, eu conheci o homem, e pelo amor do homem conheci o amor de Deus. E quantas pessoas vêm muitas vezes para a enfermidade, não é? Uma vida às vezes que não era legal, boa. Eu falo que eu fui bem-aventurada por isso. Eu não precisei passar pelos poços aí da vida para conhecer a Deus. Ele teve uma misericórdia especial para mim. Então eu jamais posso deixar de adorar. Tem meus momentos de revolta? Com certeza. Sou imperfeita, como cada um de vocês. E enquanto nós aqui estivermos, nós estamos procurando buscar a perfeição, se aproximar de Deus, ter um caráter moldado de acordo com o caráter dele, ser mudado, moldado por ele. Mas que nós nunca venhamos se esquecer de tudo aquilo que ele já fez por nós, de todos os livramentos, muitas coisas que nós nem sabemos. O Senhor nos livrou, nos manteve de pé, para que nós possamos continuar falando do seu amor, continuar dizendo que ele é um Deus bondoso, que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus que tem um amor assim por nós, que é algo que não dá para descrever, é indescritível, de tão maravilhoso que é. E que muitas vezes nós não somos nem merecedores, porque nós reclamamos, nós murmuramos, nós nos deixamos prostrar muitas vezes, mas ele continua lá, com seus braços abertos, esperando chegar para dar aquele abraço gostoso. E é esse Deus, nesta noite, renova a minha esperança, e renova a tua esperança. Que nós não deixemos o homem roubar de nós aquilo que o Senhor nos deu, que é a alegria da nossa salvação. Nada pode nos roubar isso.
nada, nem ninguém. Nós possamos, irmãos, nos unir e nos fortalecer. E quando nós vemos aquele que está fraco, precisando de uma ajuda, nós possamos ser aquele que vai dar uma palavra de consolo, de ânimo, que vai ajudar e que não vai ser mais um para tirar pedra. Para tirar pedra já tem muita gente. Não precisa de eu e você. E nós não fomos chamados para isso. Ou que nós possamos aí neste ano continuar crendo nesse Deus que pode todas as coisas. Todas. É isso que diz a sua palavra. Não sou eu que digo. Todas. Todas as coisas. Pode demorar. Às vezes eu mesmo olho e falo, Senhor, é tão difícil minha caminhada. Quando eu penso que vem outra paulada. Quando eu penso que eu vou, vem outra paulada. Falo, Jesus, será que eu vou aguentar? Coisas que muitas vezes já eram para ter sido desenroladas e não foram. Continuam enroladas. Mas eu falo, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor é o Deus do impossível. Então vai lá, Jesus, muda aquele coração em meu favor, Jesus. Trabalha naquela vida em meu favor. Para que eu possa ser abençoada também, Jesus. Para que eu possa testificar da tua casa, das tuas maravilhas. E assim a gente vai, irmãos. Porque independente do que aqui a gente alcançar, você pode talvez não alcançar nada do que você pensou, do que você planejou. Mas existe algo mais importante que isso, que é a minha salvação. Aleluia. A nossa salvação, ela não, o preço que foi pago foi o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Não tem preço. Não tem como mensurar esse valor. Não tem como. É algo impagável. Nós juntássemos todas as nossas riquezas aqui, nós não teríamos como pagar. Por isso, é algo que é o mais precioso na minha e na sua vida. Mesmo que eu não consiga alcançar, conceder aquele carro lá que eu olho assim, que o olhinho brilha. Mesmo que eu não consiga ter uma casa na praia, é o sonho de muitos. Mesmo que eu não consiga, aqui vai ficar tudo isso. Tudo isso vai ficar. O mais importante de tudo isso é que nossos olhos estejam voltados para o alto. Aleluia. Porque é de lá que Deus tem um socorro. É de lá que eu creio que virá. E a minha salvação eu não posso perder. Por nada. Nada. Não tem nada mais importante do que ela nesse mundo. Então, o que eu peço é que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas. Porque o mesmo que eu desejo para a minha casa de bênçãos, eu desejo para a sua casa. Quando eu dobro meus joelhos para orar, eu peço por cada um de vocês. Vocês ficaram bons? A gente vai orando. Senhor, abençoe teus irmãos. Tu conheces as necessidades de cada um. Quais têm sido as aflições deles? Porque eles também as têm. Quais têm sido as tempestades que eles têm vivido? Porque eles também as têm vivido. Eu não sou a única. Mas, Senhor, vai lá. Cuida daquele coração, Jesus. Coloca aquela menina de pé. Entra com cura na casa dela, entra com salvação. Visita o Espírito Santo. Visita. E remove a nossa esperança nesta noite. Amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Eu espero que o Espírito Santo de Deus deseje que Ele trate no seu coração. Assim como Ele tratou no meu. Ontem eu passei um momento assim difícil à noite. Eu sou uma pessoa ansiosa. E por conta de todas as situações que a gente tem vivido, que eu vivi com a minha mãe durante anos, e a ansiedade é uma coisa que vai somando, não é? Eu não conseguia dormir à noite, porque eu me sentia sem ar. Eu deitava e ficava sem ar. Então eu peço também que os irmãos estejam na igreja, estejam orando. Porque eu não quero vir a tomar remédio por conta disso. Eu quero ser curado. É Deus, é maravilhoso e é hora. E como eu ministrei, eu creio nesse Deus. Ele pode todas as coisas.
coisas. E elas vão se acumulando na nossa vida, infelizmente. Alguns conseguem descartar, os outros vão somatizando. Eu tenho esse defeito de somatizá-las. Aí por isso, às vezes a gente fica mal por conta disso. Mas eu creio que Deus Todo-Poderoso e creio que Ele vai me livrar. Amém? Peço que os irmãos me ajudem em oração. Vamos continuar firmes. Amém. Eu creio que o Senhor tem muito para nós. Muito. Mas Ele também quer de você. Ele quer de você. Para Ele dar. Sabe o pai, lá no final do ano, quando a gente passava de ano, quando a gente era criança, e que Ele dava uma bicicleta, um relógio, máquina de escrever. São presentes que eu ganhei quando criança. Deus é assim também. Ele é um pai amoroso, só que Ele quer filhos obedientes. Ele quer filhos com compromisso. Você está disposto a ter um compromisso com o Senhor? Não tenha medo. Tem gente que tem medo. Cara, tantas outras coisas na vida e tem medo de ter compromisso com o Pai. Que é coisa linda ter compromisso com Ele. Porque Ele responsabiliza por mim e por você. Então não tenha medo de ter compromisso. Não tenha medo de se lançar, de fazer a obra do Senhor. Porque tudo isso vai ter uma recompensa. O trabalhar do Senhor nunca é. Eu agradeço a minha oportunidade, já passo para o pastor. Eu agradeço a igreja por me ouvir e peço que os irmãos continuem orando pela nossa vida, pela nossa casa. E que Deus continue abençoando a vida de vocês neste ano. Amém?